Se você é servidor público e possui inúmeros consignados, você pode estar perdendo dinheiro. Saiba se você pode estar super endividado e tem direito a uma negociação das suas dívidas, receber até dano moral e material e até mesmo o cancelamento da sua dívida. Mas Bruno, o que é o superendividamento? O que diz a lei? O superendividamento aplica-se a imóveis e bens de luxo? Advogado pode renegociar a dívida? A lei do superendividamento é um assunto que está longe de ser novo no país. Historicamente, o superendividamento é um problema social recorrente que era atribuído tanto ao devedor quanto à tomada excessiva e abusiva de risco do credor, que permitiu um acréscimo de endividamento a longo prazo, apesar de conhecer a situação do consumidor. Mas o que é o superendividamento? Primeiro passo para entender esse fenômeno é conhecer seu significado, gente. A nova legislação traz uma definição sobre o que é superendividamento, embora ainda deixe algumas interpretações em aberto. O que diz o texto da Lei 14.181 de 2021? Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, desde que de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigidas e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial. Nos termos do regulamento, o que diz a lei? Para fugir um pouco desse juridiquês, que a galera às vezes não gosta, porque a gente também faz vídeo aqui não só para advogados, mas também como para o popular. Basta reinterpretar o seu significado. O superendividamento é causado por diversos fatores, sendo baseado na realidade de cada consumidor, ou seja, cada um tem a sua própria avaliação. O endividamento excessivo, em pesquisas realizadas até setembro de 2022 pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, se tornou uma realidade na vida de 77% da população brasileira, sendo a maior causa de endividamento o cartão de crédito, por exemplo, os empréstimos, os consignados, os financiamentos e muitos outros. Veja só o gráfico da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor que tem aqui no site. Vou mostrar aqui para vocês. As dívidas advêm de uma sociedade onde os créditos são facilmente adquiridos, compras são rapidamente realizadas e as informações passam desapercebidas. Um dos maiores motivos citados pelos devedores, para o crescimento das dívidas das famílias, foram o cartão de crédito, galera, de lojas. Porque quando você chega na loja é aquela barrotada de informação, de cartão de crédito 10 vezes, 15 vezes e por aí vai. Ademais, a crise causada, gerou uma inflação, naquele problema de saúde sanitária de 2020, sobrecarregou os débitos, Os óbitos decorrentes da doença causaram a diminuição de renda familiar, além de imprevisibilidade. A má gestão financeira gera um problema prévio à inflação dos brasileiros. Contudo, continua uma triste realidade devido à falta de conhecimento financeiro, bem como essa matéria deveria ser introduzida na grade escolar dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não possui uma reserva de emergência, ou seja, dinheiro guardado para sobreviver no mínimo 6 meses, e não possui entendimento da má situação financeira que existe e assola o nosso país. Ademais, outros fatores que acarretam o superendividamento são os empréstimos realizados sem prévia análise, facilidade de acesso a cartão de créditos, altos juros abusivos no nosso país, o marketing excessivo que gera alta relação de consumo. Dessa forma, analisa-se a vulnerabilidade do consumidor perante esse mercado de ofertas. Devido a essa vulnerabilidade, existem proteções legais como um mínimo existencial a ser tutelado. Há, porém, um ponto importante em aberto no texto legal. Não há uma definição do que
representa o mínimo existencial a ser protegido. Em outras palavras, o texto não define um percentual considerável saudável em relação à renda, ou o valor mínimo que deve ser mantido para o cidadão. O que diz o artigo da lei no artigo 6º? Inciso 11. A garantia de práticas de crédito responsável de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Inciso 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. E a Lei 14.181 ainda continua. Essa é uma definição importante que seguirá o caminho da consolidação do entendimento dos tribunais para se estabelecer por todo o país. Acredita-se que as determinações de superendividamento anteriores à lei poderão ser aplicadas, conforme veremos no tópico a seguir. Dessa forma, antes das formalidades estabelecidas pela lei do superendividamento, as dívidas eram resolvidas por meio de renegociações individuais, defensoria pública, concessões de créditos e, na maioria, acabavam em ações judiciais altamente complexas, com grande demora para sua finalização. A consequência é que pessoas com renda já altamente comprometida por dívidas ou até mesmo negativada obtinham autorização para novos créditos com cobrança consignada. Como resultado, não era raro perceber pessoas cuja folha de pagamento estava profundamente endividadas pelas cobranças na modalidade consignada. Doutor Gabriel, eu só lembro dos policiais militares, doutor. A prestação do financiamento do carro, 4 consignados, 3 pensões alimentícias, 2 mulheres, Jesus do céu. Só lembro dos policiais, doutor Gabriel. Fazendo com que faltassem recursos para suas necessidades básicas. Se você está gostando do vídeo, segue nossas redes sociais, curta e compartilha com seus amigos endividados. Assim, a Justiça passou a considerar a condição de superendividamento afrontando os princípios básicos do direito brasileiro. Decisões judiciais passaram a limitar as cobranças, mesmo que elas realmente existissem, a níveis razoáveis, geralmente até 30%, olha galera, isso é um ponto importante, até 30% da renda. Antes não havia, porém, uma legislação que trouxesse soluções práticas que fossem, além desta, limitador jurisprudencial. A lei do superendividamento e suas mudanças, o advento da lei, traz coisas importantes para o cenário brasileiro. Em primeiro lugar, proíbe as informações que levem ao engano ou à confusão pelos consumidores quanto produtos financeiros e por aí vai. Frases famosas como sem análise de crédito passam a ser proibidas por induzir o consumidor a aumentar uma dívida já existente. A grande mudança da lei, qual foi? É no aspecto prático do endividamento, pessoal. Passa a existir um procedimento legal definido em lei, no qual o devedor reúne dívidas e estruturas um plano de pagamento em até 5 anos para todos os credores, com renegociações. Estruturas de parcelamento. Como evidenciado na própria lei, o intuito é prevenção do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, tendo ele um grande papel na sociedade. A lei trouxe consigo mecanismos extrajudiciais, seguindo o entendimento recente que as ações judiciais devem ser evitadas quando desnecessárias, tendo em vista a grande quantidade de processos já existentes abarrotados no judiciário brasileiro. Foram então incentivados os métodos de autocomposição como conciliação e mediação como forma de alcançar um acordo. Ademais, essa previsão é benéfica
ao credor, visto que, mediante acordo, dívidas que muitas vezes não seriam pagas são possivelmente acordadas de acordo com a lei no artigo 1 da Lei 8.079 de 1990. O Código de Defesa do Consumidor passou a vigorar as seguintes alterações. Artigo 4. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social. Mas atenção, galera, foi o que a gente comentou lá no começo do vídeo. A se observar na lei do superendividamento ela não inclui dívidas relativas à categoria com condições específicas, como é o caso de bens imobiliários, garantias reais. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas que decorrentes da relação de consumo oriundas de contrato celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Simplificando, significa dizer que não é possível incluir bloco de dívidas a serem recuperadas, aqueles que tratam de imóveis e que tenham recuperados aqueles que tratam de imóveis como garantidores. Isso porque a garantia é, por si só, suficiente para resultado válido daquela transação. Ademais, outras dívidas que são abrangidas pela lei do superendividamento conforme o CNJ da Justiça são elas: dívidas alimentícias, tributárias, artigos de luxos e dívidas criminais e fraudulentas. Portanto, as dívidas excluídas do rol da possibilidade da repactuação do débito possuem leis próprias, não podendo ser realizadas no molde da lei. E aí, galera, você que gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo endividado, curta o vídeo, se inscreva no canal, dê o sininho e use aqui a área das perguntas. Coloque aí suas perguntas, suas dúvidas sobre o superendividamento e outras matérias que a gente vai fazer logo o vídeo e responder suas perguntas assim que possível. Obrigado, gente. Valeu!